Sobre a primeira pergunta, veja, a Lei do Ventre Livre faz parte de um conjunto de medidas legislativas que se estendeu por décadas, né? Que parte de uma perspectiva de uma resistência significativa dos proprietários de pessoas escravizadas em conceder a abolição, conectado com a pressão internacional da Inglaterra, não porque a Inglaterra era boazinha, humanista, porque a Inglaterra lucrou e muito com o tráfico de pessoas escravizadas. Mas chegou um determinado momento no século XIX que, a partir do desenvolvimento capitalista do país, que a manutenção do escravismo colonial no Brasil e nas Américas de maneira geral não era mais interessante para os interesses da burguesia inglesa. Então a Lei do Ventre Livre se insere num conjunto de medidas legislativas que, grosso modo, não eram aplicados. Isso é importante lembrar. E é importante lembrar que mesmo depois da proibição do tráfico negreiro para o Brasil, continuou um processo de vinda de novas pessoas escravizadas para o país. Então você tem um contexto em que a classe dominante ela vai manobrando o máximo para tentar criar a primeira grande transição lenta, gradual e segura da história do país. Vamos lembrar que, segundo Clovis Moura, desde o começo do escravismo no Brasil, há resistências, né? Toda a história brasileira do século XVI até o século XIX, você registra lutas de pessoas escravizadas, quilombos, fugas, assassinatos de senhores de escravos, suicídios, sabotagens de máquinas dos engenhos de cana-de-açúcar e por aí vai. O Clovis Moura, ele faz uma divisão período, né? Fala de escravismo pleno, que vai desde o início da criação do escravismo colonial no Brasil até 1850, em que basicamente só as pessoas escravizadas lutavam contra a escravidão, fundamentalmente. E a partir de 1850 até a abolição, ele denomina esse período de escravismo tardio, em que setores de camadas médias urbanas, advogados, intelectuais, alguns militares, juristas, comerciantes e por aí vai, entram numa demanda abolicionista, mas reduzindo o seu potencial de radicalidade e fundamentalmente fazendo com que o abolicionismo não signifique um questionamento sistemático da sociedade construída a partir do processo colonial escravagista, né? Então a Lei do Ventre Livre se insere nesse longo estratagema para garantir uma abolição que não mexesse nos interesses fundamentais da classe dominante que ficou muito rica com séculos de escravismo. E aí, a segunda questão dialoga diretamente com a primeira. Veja, o escravismo tardio, o problema fundamental que foi colocado é que, até 1850, quem lutava contra a escravidão era basicamente pessoas escravizadas. Necessariamente, essa luta tinha que ser radical, no sentido de que você fugir do regime colonial escravagista significava confrontá-lo totalmente. Então, o negativo da Casa Grande não era a senzala, era o quilombo, como diria o Clovis Moura. Então, a República dos Palmares, por exemplo, que durou quase 100 anos, ela foi uma negação do que era as relações sociais na sociedade colonial, né? O Clovis Moura, no Sociologia do Negro Brasileiro, faz um debate mostrando como o nível de abundância material, de disponibilidade, por exemplo, de comida, era muito maior no Quilombo dos Palmares do que no engenho de cana-de-açúcar, dentre outras coisas, porque a produção era feita para as necessidades da população do Quilombo dos Palmares e não para produzir cana-de-açúcar para exportação. Então esse período do escravismo tardio traz, por assim dizer, correntes pequeno-burguesas ou reformistas para a luta abolicionista. Na prática, isso está muito bem expresso, inclusive em várias figuras importantes do abolicionismo. A ideia deles é, a gente precisa fazer um processo abolicionista que não seja radical e que o negro não seja protagonista e que não tenha como consequência uma revolução agrária, que aqui era o ponto central. Veja, há um debate hoje no movimento negro, que é um debate adaptado à ordem liberal, que é assim:
a população negra, depois da abolição, foi abandonada. Abandonada por quê? Porque não tinha educação, não tinha cidadania, não tinha saúde. Veja, não existia sistema de saúde público no Brasil. Não existia sistema de educação pública no Brasil, sabe? Não existia, inclusive, na prática, a própria noção de cidadania, considerando que, por exemplo, analfabetos não votavam, né, na criação da república no Brasil. A grande questão era a propriedade da terra. Vamos lá, o Brasil era um país majoritariamente agrário, né? O Brasil praticamente não tinha indústria. O pouquinho que tinha era indústria leve, indústria de tecido ou, por exemplo, indústria para fazer saco que vai ensacar o café, que vai ser embarcado em Porto de Santos para ser exportado para a Europa. Então, o principal meio de produção era a terra. O principal elemento de conformação das desigualdades de renda, riqueza e propriedade era a terra. A questão central do pós-abolição é que a população negra não teve direito à terra, não teve reforma agrária. E aí não dá para falar isso, né? Porque banco, né, Itaú, Bradesco, Unibanco, Rede Globo, Santander, essas empresas, elas dizem que gostam de diversidade, né? E aí você pode falar em abstrato, de oportunidade, de educação, mas não pode falar de propriedade, não pode falar de reforma agrária, de reforma urbana. Então, esse é o X da questão. A classe dominante brasileira encaminhou uma abolição, e esse era o horizonte central, que não implicasse tocar na propriedade. E aí, nesse ponto, eles conseguiram. A prova disso é que, antes ainda do processo de abolição, começa um processo em massa de migração de força de trabalho europeia branca para o Brasil, e vários imigrantes europeus tiveram acesso facilitado à terra e conseguiram prosperar, conseguiram ascender economicamente. A população negra não o conseguiu porque teve o seu acesso vedado ao principal meio de produção e de conformação da distribuição de renda e riqueza, que era a terra. E aí, claro, dentro dessa perspectiva, o Estado brasileiro, tanto no fim da monarquia como durante o período do Império, era um Estado antinegro, né? Era um Estado vocacionado a conter, né, o protesto negro, a rebelião quilombola. Acho que tem um aspecto no Brasil que a gente precisa resgatar melhor do ponto de vista historiográfico. Nesse sentido, o movimento negro vem dando uma contribuição importante, que é histórico no Brasil a busca pelo inimigo interno, né? O combate ao inimigo interno, do ponto de vista da classe dominante brasileira e do aparelho do Estado. Porém, esse inimigo interno, na década de 20, se transforma no comunista. Então, o comunista, o sindicalista, vira o inimigo interno. Mas isso é só na década de 20 do século 20. Durante todo o século 19, o inimigo interno era o fantasma da Revolução Haitiana no Brasil. Ou como se falava na época, a haitianização do Brasil. Sabe, isso é fundamental não perder de vista. Durante mais de 100 anos, o grande inimigo interno a ser combatido era o medo da haitianização no Brasil. Nesse sentido, todo o aparelho do Estado durante o Brasil Império e durante a República foi montado tendo como elemento implícito ou explícito combater esse perigo da revolução negra, da rebelião negra de baixo. E a lei da vadiagem se insere nisso, a proibição da capoeira, a proibição das religiões de matriz africana, a própria proibição do voto para analfabetos, uma das formas de garantir que a população negra não tivesse direito a voto, a ideologia do branqueamento, do racismo científico, que dizia que o Brasil era um país condenado porque tinha muito sangue negro, muito sangue indígena na conformação do povo brasileiro. Foi montado objetivamente um regime jurídico-político antinegro. Nesse sentido, é uma ignorância brutal, um analfabetismo de pai, mãe e quarteirão, essa ideia de que o Brasil nunca teve leis de segregação racial, o Brasil nunca teve leis antirracistas. Recentemente eu vi um antropólogo, Antônio Risério, dizendo que o Estatuto da Igualdade Racial foi que criou pela primeira vez, de maneira inédita na história brasileira, um Estado racista. Assim, inacreditável, né? É inacreditável. Controlar a população negra, muito mais que atrasar numa perspectiva evolutiva, controlar do ponto de vista da população negra para conter um potencial de rebelião com medo do que aconteceu no Haiti, foi elemento central da estratégia de dominação da classe dominante no país durante mais de 100 anos. O elemento fundamental que impede o acesso da população negra, respondendo à última questão,
aos direitos básicos e fundamentais é o poder da classe dominante. Assim. E aí, veja, essa classe dominante é branca. Mas o problema central não é ela ser branca. O problema central é existir uma classe dominante, né? Existir uma parcela da sociedade que controla a riqueza e o poder político e que, portanto, mantém uma dinâmica de produção que garante esses privilégios. A gente só vai conseguir enfrentar o racismo quando conectar uma proposta política antirracista que vai na dimensão da crítica da economia política. Então, veja, nada é mais antirracista no país do que uma reforma agrária e uma reforma urbana. Fundamental, fundamental. Pauta número 1 do movimento negro no Brasil deveria ser democratizar a propriedade da terra no âmbito urbano e rural. Fundamental. Pauta número 2, se apropriar do orçamento público e, por exemplo, enfrentar o rentismo e o parasitismo, que faz com que, por ano, 600 bilhões de reais sejam pagos para detentores de títulos de dívida pública e que o investimento público para saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, ciência e tecnologia, etc., seja constrangido para o novo teto de gastos. A gente não consegue dar um enfrentamento radical às expressões do racismo e às condições de vida degradadas da população negra se a gente não enfrenta a questão da propriedade, se a gente não enfrenta a questão da distribuição do fundo público, do orçamento público e, de maneira mais ampla, a própria dinâmica de existir uma sociedade capitalista em que o poder político, não estou falando só do governo, o poder político está nas mãos de uma minoria que existe fundamentalmente para garantir a exploração e a dominação. Dominação que no Brasil é racial classista. Atenção! Dominação que no Brasil é racial classista, porque a nossa população negra é fundamentalmente uma população trabalhadora, percebe? Eu sei que muita gente no movimento negro tem um sonho de criar uma burguesia negra no Brasil, mas assim, vai rolar não, viu, gente? E se rolar, meio que não muda nada, né? Ah, não, mas agora tem negro bilionário, sabe? Eu ia falar um palavrão, mas eu não vou, mas isso não muda nada na vida da população negra, né? Das maiorias desse país. Então, fundamentalmente, eu responderia sim às questões